Então, o verdadeiro empoderamento feminino da mulher cristã é o tema de hoje. O empoderamento feminino tem sido uma pauta de grande discussão em nossos dias. Para chegarmos a uma consciência cristã sobre esse assunto, é preciso saber de onde emana todo o poder. Na Constituição Federal afirma que todo o poder emana do povo. Isso quer dizer que o povo tem o poder para tomar decisões e mudar a realidade da sociedade e assim transformar vidas. Então, é a interpretação que nós temos da Constituição Federal. E muitos, diante dessa Constituição e dessa afirmação, acham realmente que tem todo o poder e querem fazer o que quiser da nossa sociedade. E não é bem assim. Isso quer dizer que o povo tem poder para tomar decisões e mudar a realidade, transformando vidas. Mas o conhecimento bíblico nos alerta que o homem, uma vez pecando, está perdido. E por isso, todas as suas escolhas estão contaminadas com o pecado. E o poder que ele pensa que tem, na verdade, é uma direção maligna que o aprisiona ainda mais aos seus delitos e pecados. Então, enquanto alguns acreditam que o poder emana do povo e o povo tem o direito de tomar decisões e fazer o que quiser na sociedade, a Bíblia afirma algo diferente. Ela diz que todo o poder vem do Senhor. E devemos entender que um homem perdido, pecador, com poderes na mão, certamente vai fazer coisas terríveis e levar uma multidão para longe de Deus. Então é importante entendermos que o verdadeiro poder, o poder que liberta, o poder que nos dá condições de viver uma vida melhor, esse poder vem do Senhor. Diferentemente, a Bíblia afirma que todo poder emana de Deus e esse poder é libertador, pois se nós nos submetermos a este poder divino, seremos verdadeiramente livres. Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder de Deus nos é revelado através da Bíblia, que é a palavra de Deus e que nos foi enviada para nos libertar e dirigir os nossos passos. Então Deus, tendo todo o poder, designou homens para que escrevessem a Escritura, compusesse este livro. E este livro, que é na verdade uma coleção de livros, 66 livros, eles então nos trazem toda a direção, todo o conhecimento, toda a verdade que liberta. Então é necessário conhecermos esta verdade e por meio desta verdade conheceremos o poder de Deus. E este poder nos dará condições de tomarmos decisões aplainadas, decisões realmente bem abalizadas, tendo então Deus como o poder divino que veio até nós e nos concedeu essa liberdade para então executarmos esse poder divino em nossas vidas. Mateus 22, 29 diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a grande realidade desse mundo é que as decisões tomadas sem a orientação de Deus são decisões erradas. O homem erra e peca por não conhecer o poder de Deus. E este poder se conhece por meio da Escritura. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar e assim pedir a direção de Deus para esta mensagem. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor,
por mais uma oportunidade de juntos poder te cultuar. E queremos agradecer, Senhor, pela compreensão que Tu nos dá por meio da Tua palavra, desvendando os nossos olhos das amarras do inimigo e podermos assim contemplar o poder divino, observar, ó Pai, que este poder nos é concedido, desde que tomemos posse desta palavra e façamos dela, Senhor, nosso manual da vida, façamos dela o nosso guia, para que então, Senhor, possamos andar debaixo do Teu poder, com a autoridade vinda do Senhor. Assim nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Uma vez, amados irmãos, conhecendo o poder de Deus, nós devemos então nos submeter a Ele, vivendo o verdadeiro empoderamento. Então, o empoderamento é receber um poder que não vem de nós. Este poder vem de Deus. E tomar posse deste poder que foi dado por Deus a todo aquele que crê. Vejamos então qual é o verdadeiro empoderamento feminino da mulher cristã. O primeiro deles é o poder da palavra. Hoje em dia, talvez você já tenha ouvido esta frase, ou esta expressão, não é não. É um lema que tem se tornado popular no combate à importunação sexual. Na verdade, esse é um combate contra uma cultura promíscua que prevaleceu durante muitos anos em nossa sociedade, onde as mulheres de vida promíscua usavam a linguagem negativa para se passarem de difíceis. Então, houve um tempo na nossa sociedade que as mulheres tinham a ideia de que, quando elas diziam não para um homem, mesmo querendo que aquilo acontecesse, elas estavam se fazendo de difíceis. Então, no primeiro encontro, não beija, tem que dizer não. E isso era ensinado de mãe para filha, isso era passado de geração em geração. Só que isso tomou-se uma proporção completamente terrível, onde então os homens, tendo esse conhecimento, eles passaram a abusar dos limites. Mesmo a mulher dando o posicionamento que não concordava com tal procedimento, eles ainda continuavam forçando a barra, forçando a situação. Então estas palavras ou esta expressão não é não, vem diante da nossa sociedade justamente para confrontar este pensamento e esta prática. Entendemos que para a mulher cristã, ela aprende desde cedo que as suas palavras devem ser sempre verdadeiras. Eu devo dizer não quando verdadeiramente eu não quero, e eu devo dizer sim quando eu quero. E esta é a ideia que nos é transmitido por meio da palavra de Deus. Então, para a mulher cristã, ela aprende desde cedo que as palavras devem ser sempre verdadeiras, e quando disser sim, isso quer dizer que ela crer e irá obedecer. A gente vai ver um exemplo bíblico lá em Lucas, abra aí a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 1. O texto não se refere, é claro, a uma importunação sexual, mas entendemos que o texto se refere a uma decisão importante, no qual esta mulher teve que tomar e dizer sim ao que estava sendo exigido dela. Então, Lucas capítulo 1, 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida
a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo então respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Uma história bastante conhecida, diante de uma sociedade, na época, muito tradicional, com uma cultura muito fechada, na qual o noivo fazia uma oferta para então poder tomar aquela mulher como esposa. Ele pagava um dote. José já havia pago o dote. Estava Maria comprometida com José, esperando apenas o dia em que José viria para retirá-la da casa dos pais. Maria então tem este encontro com o anjo do Senhor, e esse anjo declara que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho de Deus. E eu destaco aqui nesta palavra justamente a resposta de Maria a esse anjo, que está lá no verso 38. E disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Em outras palavras, a resposta de Maria a essa palavra que o anjo traz é: sim, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem reservado para a minha vida. E sabe, irmãos, o melhor poder que nós podemos ter em nossas palavras é dizer sim para Deus. Porque estamos a todo momento dizendo sim para essa sociedade corrupta, estamos a todo momento sendo forçados a dizer sim para uma sociedade perversa e completamente imoral, e muitas vezes negando a nossa própria fé, negando a palavra de Deus que vem até nós, que nos chama a atenção a viver uma vida consagrada ao Senhor. Maria não pensou duas vezes ao ouvir aquele chamado, a proposta de Deus, que para alguns pode até soar de uma forma indecente. Como é que pode uma virgem dar à luz um filho? Mas naquele momento, aquela proposta, Maria recebeu com muito agrado, com muita felicidade, e então responde com alegria. Esta alegria se estende até o verso 46, quando nós ouvimos o cântico de Maria, no mesmo capítulo de Lucas, versículo 46, diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador,
porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esta felicidade que Maria encontra nas palavras de Deus, ela profere essa felicidade para os quatro cantos desta terra. E ela afirma que aquela decisão, o poder da palavra, o poder do sim, em vez da gente dizer não é não, sim é sim para o Senhor. E esse poder do sim trouxe a ela a bem-aventurança, uma expressão bastante comum na palavra de Deus, que quer dizer verdadeiramente feliz. E ela diz que todas as gerações, dali por diante, a considerariam uma mulher verdadeiramente feliz. Então, o poder da palavra nos traz a felicidade. E a felicidade é dizer sim para o Senhor, e não para o mundo, e não para o pecado, e não para essa sociedade corrupta que quer fazer das mulheres, ou transformar as mulheres em uma identidade fosca, corrompida, manchada, onde elas não se identificam mais com o que são, e querem ser outra coisa diferente daquilo que Deus a criou para que ela fosse. Então nós devemos estar alertas sobre este poder que foi dado por Deus a você, para dizer sim ao Senhor e servir ao Senhor com toda a alegria, assim como a Maria, mãe de Jesus, fez. O poder da palavra é o poder de crer em Deus, tendo plena confiança de que a sua palavra é fiel e verdadeira. Para uma mulher de Deus, não é não, e sim é sim. O que passar disso vem do maligno, como é dito lá em Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, nossas palavras devem ser sempre verdadeiras, é o que esse texto quer dizer. Que quando firmarmos um compromisso com Deus, que sejamos fiéis até o fim, não importa a carga que teremos que carregar, não importa a pressão que sofreremos da sociedade, não importa a perseguição que recairá sobre nós. Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e nós também venceremos. Assim como Jesus foi perseguido, também perseguirão todos aqueles que querem viver uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus. Então se posicione como serva de Deus, se posicione como mulher de Deus, afirmando que a sua vida, a sua prática, as suas palavras devem expressar a vontade de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. É uma vida que realmente glorifica o nome do Senhor. Um sim dado ao Senhor tem um poder transformador. Veja João 11:27. Sim, Senhor, disse Maria. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Jesus estava chegando em uma cidade onde havia sido convidado por duas irmãs, porque o irmão daquela família estava enfermo e a sua enfermidade era para a morte. Jesus se demorou alguns dias para chegar naquela cidade, e quando chegou, o irmão já havia falecido e já havia alguns dias que estava sepultado. Ao chegar, Maria se aproxima do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso deveria ter acontecido ou teria acontecido. Aí então Jesus disse: se você crê, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou Jesus. E a resposta dela foi esse texto que eu acabei de ler: sim, Senhor, eu creio. E esse sim que ela deu a Jesus demonstrou a sua fé,
demonstrou a sua confiança no poder de Deus. E esta confiança, uma vez dada ao Senhor, maravilhas, o impossível vai acontecer. Como aconteceu na vida de Lázaro, acontecerá também em nossas vidas, se assim dissermos ao Senhor: sim, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. E Deus fará essa vontade maravilhosa e perfeita na nossa vida. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós temos o poder do corpo. Há uma outra expressão bastante divulgada em nossos dias, que é: meu corpo, minhas regras. Esse lema tem sido usado em vários países por feministas, com o intuito de defender o direito individual sobre o seu corpo, para, por exemplo, escolhas sexuais, matrimoniais e reprodutivos, com direitos particulares. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que em várias sociedades... Só um instante. Isso quer dizer que em várias sociedades as mulheres estão lutando em defesa de usarem o seu corpo do jeito que elas quiserem. Se elas quiserem se relacionar com outras mulheres, ninguém tem nada a ver com isso. Se elas quiserem escolher com quem elas querem casar, elas farão isso da forma como elas quiserem. Se elas quiserem escolher com quem elas vão ter relações íntimas, elas devem fazer isso e ninguém deve se intrometer. Se elas decidirem e quiserem colocar para fora uma gestação que ainda não está completa, abortando uma criança, elas têm o direito de fazer isso, porque o corpo é delas e ninguém deve mandar no corpo delas. Então, esta frase, meu corpo, minhas regras, está incutido todas estas depravações de uma vida completamente sem controle, sem freios e sem medidas. A única medida que existe é a mulher fazer o que quiser com ela própria. É a única medida. E sabemos, irmãos, que não é assim que funciona a vida. Não podemos, de maneira nenhuma, pressupor que a nossa vontade está sobre o direito da vida. De acordo com os atuais juristas, o direito da vida começa com a fecundação e termina quando o corpo para de emitir sinais vitais naturalmente. Por isso, o aborto é crime no Brasil e em muitos outros países. Estávamos falando ontem, na nossa reunião dos homens, que um país aí decidiu que o aborto seria liberado. Se eu não me engano, a França. Se eu estiver enganado e alguém puder me corrigir, a França tomou essa decisão. Os parlamentares votaram e decidiram que a mulher tem o direito de escolher botar para fora ou não uma gestação indesejada. O nosso país, irmão, a lei do nosso país, ela já tem algumas exceções. A mulher tem o direito de interromper a gestação quando, por exemplo, ela engravidou por meio de um estupro. Ela tem o direito de cortar a sua gestação quando essa criança tem uma má formação, ou quando esta criança traz um risco à própria mãe. Quer dizer, para essa criança nascer, a mãe vai ter que morrer. Então a mãe, nestes casos, o nosso país permite que essa mãe decida se ela quer ou não tirar a vida da criança. Ela tem esse direito, o país já permite. O que é a luta que nós vemos em alguns grupos, em algumas camadas da sociedade, não é com relação a isso, porque a lei já nos permite isso. Mas o desejo delas é ter uma liberdade de abortar uma criança quando bem desejar, por qualquer motivo que seja. Isso, irmãos, é completamente injusto para a vida,
Você está tirando a vida de outra pessoa, sem que ela tenha o direito de se defender. Precisamos entender que o valor da vida supera qualquer outra coisa. E ninguém tem o direito de tirar a vida de outro, a não ser aquele que nos deu a vida, que é Deus. Só Ele tem esse direito. Então entendamos que há outros métodos contraceptivos para a mulher não engravidar. Use desses métodos, que no Brasil nós temos, por exemplo, o SUS dá o direito da mulher ter esse cuidado, né? Oferece medicamentos, oferece produtos contraceptivos, para que ela não precise passar por uma gravidez indesejada. Ok, irmãos, entenderam aí essa situação? Então é necessário que a gente analise, tenha entendimento, que uma frase como essa está incutido sobre ela muitas coisas terríveis que a gente não pode, não deve apoiar. Lucas capítulo 8, verso 42 ao 48. Lucas 8, abra aí sua Bíblia, por favor. Para uma mulher cristã, meus amados irmãos, para uma mulher cristã, a vida desde a sua concepção, ela é valiosa e deve ser preservada. Ela entende que as regras de uma mulher cristã é ter seu corpo consagrado ao Senhor e usado para a glória dele. O texto em Lucas, capítulo 8, verso 42 ao 48, diz assim a palavra de Deus. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia, que havia gasto todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus então perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro então disse: Mestre, a multidão te aperta. Mas Jesus então insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz. Uma passagem bastante conhecida da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher sofrera por 12 anos, irmãos, 12 anos, sofrendo com uma hemorragia que não tinha fim. E ela viu em Jesus a possibilidade de receber cura. Mas para que ela recebesse essa cura, ela teria que enfrentar uma sociedade, confrontar uma cultura da sua época. E que sociedade, que cultura era essa? Na época desta mulher, a sociedade via uma mulher no seu período menstrual como um período de impureza. Esta mulher ficava 7 dias sem poder sair de casa e depois tinha que ficar mais um tempo de purificação. Ela jamais, estando nesse estado, em suas regras, ela não devia sair de casa, nem tocar, muito menos em um mestre, em um servo de Deus, em um sacerdote que fosse, em um levita. Isso seria completamente inadequado, porque ela traria impureza àquele homem. Mas Jesus, sendo um homem puro, santo e perfeito, quando aquela mulher buscou Jesus,
ela encontrou o poder que o corpo dela precisava, o poder da cura, o poder da transformação. E aquela mulher então foi imediatamente curada do fluxo de sangue. Mas para que essa cura então, depois de ter acontecido, ela teve então que revelar-se diante da sua sociedade, confessar o porquê ela havia tocado em Jesus. E então nesse momento que ela se vê em uma situação que teria que se posicionar, ela tomou a decisão de se posicionar ao lado de Jesus, confirmando que ela realmente tocou em Jesus. E diz o texto no verso 47, a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todos o que havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada. Essa mulher teve muita coragem. Usando ali, imagina uma multidão, essa mulher certamente era uma mulher que já vivia uma certa limitação do seu corpo, vamos entender assim, né? Uma mulher que 12 anos sangrando constantemente, isso não era natural. Essa mulher certamente era uma mulher que tinha uma certa fraqueza, uma mulher que não conseguia ter ali uma velocidade de correr, de encontrar-se com Jesus num momento mais adequado. Então ela se esforçou com o máximo que ela podia, para no meio daquela multidão, se possível fosse apenas tocar na ponta das suas vestes, na orla da veste de Jesus. E ao tocar, ela sabia, ela sentia que seria curada. Ela creu ao estar ao lado de Cristo, se posicionando ao lado de Cristo e tocando pelo menos nas suas vestes, ela receberia o poder de Deus e seria curada. E crendo nisso, ela realmente foi curada, e as palavras de Cristo foi: filha, a tua fé te salvou. Todas as vezes que você ouvir essa frase, meu corpo, minhas regras, você passe a entendê-la ou aplicá-la para o seu contexto cristão. Meu corpo, as regras de Jesus. É Jesus que decide o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Não sou eu quem decido, mas Jesus é quem decide. E a decisão Jesus já tomou. Quando ele diz para aquela mulher: vá em paz, viva agora uma vida de paz, ande com Deus. Porque viver em paz, irmãos, é andar com Deus. Não existe paz sem Deus. Por mais que as mulheres lutem por direitos que elas acham que é importante para elas, mas a paz que elas precisam, que é fundamental para o viver delas, é a paz com Deus. E elas precisam entender que todo o esforço, todo o foco da vida deve estar direcionado a termos os nossos corpos usados para a glória de Deus e usados para este fim, para que tenhamos paz com o Senhor. O poder sobre o corpo é o direito que temos de mantê-lo saudável, santificado, consagrado ao Senhor, que nos deu a vida e nos conserva vivos. 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, mais claro do que isso, eu não consigo transmitir a mensagem para vocês, porque a própria palavra, ela é objetiva. A própria palavra diz que nós fomos formados, criados por Deus e criados com um propósito: que o nosso corpo seja oferecido a Deus em sacrifício, não mais um sacrifício de morte, como Jesus ofereceu na cruz o seu próprio corpo em nosso favor, mas o sacrifício que Deus exige de nós é um sacrifício vivo. E que tipo de sacrifício é esse? Uma consagração, uma vida dedicada ao Senhor. É viver em paz com Deus. E todas as vezes que a gente briga contra Deus, em defender nossos direitos, de fazer do nosso corpo o que a gente quer, a gente está em guerra com Deus. Como disse o último texto aqui de 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que o nosso corpo é um santuário de Deus, que Ele está em nós, e que nós não somos de nós mesmos, uma vez que fomos comprados por sangue. Jesus pagou um preço, nos comprou, e a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregamos a nossa vida a Jesus, e agora vivemos para o louvor da sua glória. E aquela mulher entendeu isso, aquela mulher entendeu essa mensagem, que a partir de agora, para que ela não mais vivesse uma vida de sofrimento, tendo um sangramento constante no seu corpo, ela deveria estar em paz com Deus, viver em obediência, usar o seu corpo para a glória de Deus. Que seja assim cada uma de vós. Uma mulher cristã empoderada não tem dúvida, seu corpo não lhe pertence, por isso ela não faz o que bem quer do seu corpo, antes consagra o seu corpo a Deus, tendo do Senhor o poder contra o pecado e contra a promiscuidade. Ela vai viver uma vida de santidade. Ao invés de querer fazer o que quer do corpo, ela consagrará este corpo ao Senhor. Em terceiro e último lugar, o poder das escolhas. Lugar de mulher é onde ela quer. Você já ouviu essa frase? É uma frase que tem sido muito difundida nos nossos dias. Esse lema tem como finalidade a busca por igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a igualdade salarial de ambos os sexos. Por fim, a igualdade nos afazeres do lar, onde ambos devem ser responsáveis. Para uma sociedade que está em constante mudança, vale a pena salientar que todo direito adquirido vem junto os deveres e responsabilidades. Não existe direito sem dever. Assim, é preciso ser defendido com muita clareza os papéis de cada membro da família para evitar conflitos no futuro. A falta de delimitação e responsabilidade é o maior causador de conflitos no lar, que refletirá também na sociedade. O melhor lugar que uma mulher cristã deve desejar é estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Verso 38 ao 42. História bastante conhecida, Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor,
ouvindo o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus amados, essa é uma passagem muito interessante. Duas irmãs têm o privilégio de receber Jesus em casa. E na ocasião, uma delas se preocupa em ofertar a Deus o melhor, servindo a Ele, cuidando da limpeza da casa, preparando a alimentação. Uma preocupação importante. Sabemos de passagem que sim, mas não foi, em hipótese alguma, uma exigência de Jesus. Maria, por sua vez, não pensou duas vezes. Tendo o mestre na minha casa, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Nem que passe o dia todo aqui. Certamente, quando for preciso, a gente faz as outras coisas. Eu quero agora é ouvir Jesus. Eu quero ter agora o direito de fazer essa escolha de estar do lado de Jesus. E ela fez a melhor escolha, como Jesus mesmo afirmou. E com isso, irmãos, nós podemos trazer uma lição para a nossa sociedade. Vamos lá entender um pouquinho a sociedade. As mulheres estão lutando para ter igualdade em sua sociedade, né? Entendemos que uma mulher que estuda, se capacita, faz uma faculdade, se prepara, ela tem o direito de receber o mesmo valor que um homem. Isso aí é claro, não tem discussão quanto a isso. Infelizmente, na sociedade, tem uma tendência de que a mulher recebe menos do que o homem, mesmo cumprindo a mesma função. Então, em algumas empresas, isso acontece. Isso acontece. Eu lembro no período da política, foi questionado isso para um dos políticos, e o político então perguntou para o jornalista, era um homem e uma mulher, e ele perguntou: aqui na empresa que vocês trabalham, vocês dois recebem o mesmo salário? Com certeza o William Bonner recebe um salário acima da parceira dele de bancada, pelo tempo de serviço, o direito adquirido, né, pelo o tempo de trabalho. Aquela moça tem menos tempo do que ele, mas não vem o caso. Então, o que a gente vê muitas vezes, essa desigualdade, também é uma falta de entendimento no processo empresarial. É claro que uma pessoa que está mais tempo exercendo a mesma função, ela não pode ser equiparada, o seu salário, com alguém que está iniciando, recém-formado. Um engenheiro recém-formado, ele não vai receber o mesmo valor que um engenheiro que já está há 20 anos trabalhando, que já tem domínio sobre o serviço que ele executa. Isso é claro que é completamente entendido diante da nossa sociedade. Então a luta, muitas vezes, ela é injusta porque quer equiparar todo mundo pela posição, pela capacidade. E às vezes não é bem assim, tem outros critérios que devem ser colocados em avaliação. Mas o que eu queria ligar aqui o texto a essa defesa é outra questão que está sendo levantada. Por exemplo, hoje a luta das mulheres em trabalhar fora, e por esse motivo delas estarem trabalhando fora, trazendo sustento para o lar também, os maridos têm a responsabilidade de apoiar e ajudar executando as tarefas do lar. Então, o marido eles devem, como estão os dois trabalhando fora para trazer sustento para o lar, os dois devem trabalhar dentro de casa para poder que a casa esteja ali andando de forma correta e não seja sobrecarga para nenhum. Então, essa é a ideia.
assim que deveria acontecer. Então, a discussão que muitas vezes se levanta é que a mulher trabalha fora e quando chega em casa ainda tem todas as tarefas do lar para ela fazer sozinha e não tem o apoio do homem. E aí a discussão ela cai em um ponto fundamental em uma sociedade, que é justamente a divisão das tarefas, direitos e deveres. Se os dois trabalham fora, os dois são responsáveis em cuidar do lar. Se só um trabalha fora, o outro tem a responsabilidade de cuidar do lar, porque ele tem mais tempo ali e certamente vai poder fazer aquela atividade durante todo o dia. Então, essa compreensão que muitas vezes há uma discussão, há uma briga, que é muito fácil de resolver. É dividir as tarefas, saber que cada um é responsável pelo quê. Estamos saindo de um período, onde o homem era o provedor. Um período de tempo onde o homem era o que trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando do lar, e o homem sustentava o lar. Hoje tem sido difícil e em algumas camadas da sociedade não é mais suficiente que só um trabalhe, o outro precisa apoiar trabalhando também. Então, assim como eu entendo que se a minha esposa me ajuda a trazer o sustento para o lar, eu também devo ajudá-la a cuidar do meu lar. Agora, um alerta para as mulheres. Saibam, mulheres, que a sua maior missão neste mundo, se você é mãe, é cuidar do filho. Não venda esse direito. Não troque esse direito por nada neste mundo. Tenha a alegria, o prazer de cuidar dos seus filhos. Colocar os filhos na mão de outro é você estar dando direito a outro de dirigir a vida do teu filho, de dar ao teu filho, ensinar o teu filho a fazer escolhas e tomar decisões que muitas vezes você mesmo não aprova. E aí, quando você quiser mudar aquela realidade, será tarde demais. Então tenha consciência, avalie, vale a pena eu trabalhar fora e deixar os meus filhos à mercê de outra pessoa, sobre os cuidados de outra pessoa? Quem é essa outra pessoa? Então, a gente tem que avaliar cada caso. Não estou generalizando nada aqui, não estou condenando ninguém que faz isso, mas só acendendo uma luz de alerta para que você avalie as suas decisões e tenha entendimento das consequências que elas trarão. O poder da escolha nos dá também o dever de nos responsabilizar com as escolhas ou as decisões tomadas. Saiba disso. Você é responsável. E quando, que Deus o livre, isso aconteça, o seu filho estiver perdido e não te der mais ouvidos, você não poderá dizer: onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, eu dei tudo para o meu filho. Talvez o tudo que o teu filho mais precisava era a tua atenção, o teu amor, o teu cuidado, a tua presença do lado dele. É tudo que ele mais precisa. Porque recursos financeiros não é isso que vai fazer o teu filho uma pessoa melhor, mas sim a índole e o ensinamento que você vai estar dando dia após dia. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Esteja andando com ele, pegue na mão do teu menino, esteja andando com ele, mostre o caminho, andando junto com ele. E certamente quando ele ficar velho, ele não se desviará desse caminho que você ensinou ele a andar. Mas se você soltou o teu filho no meio do caminho, ele está perdido e certamente não terá direção nesta vida. Estará sujeito a tudo que a sociedade lançar sobre ele. Vivemos em um mundo tão ocupado em atender os padrões da sociedade que perdemos a melhor parte da vida. A vida em família, a criação de filhos, a vida devocional, a consagração a Deus. Tem famílias que já fazem anos que não se reúnem para ler a Bíblia junto, para fazer uma oração sequer. A gente precisa ensinar aos nossos filhos o caminho
e é preciso andar junto com Ele. Então não deixemos, irmãos, este privilégio de lado. Tome as escolhas mais acertadas. Entenda que o poder da escolha está em tuas mãos e que as escolhas que você fizer sejam sempre abalizadas diante da palavra de Deus. Nós fazemos muitos planos, mas esquecemos que o amanhã pertence a Deus. Saiba disso. Uma mulher cristã empoderada colocará a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, confiando que o melhor Deus proverá e há de lhe proporcionar a vitória sobre todas as causas. Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Salmo 37, verso 4 e 5: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que a tua decisão, a tua escolha, seja fazer a vontade de Deus. Tenha esse poder em suas mãos. Entenda que o maior poder de tomar as nossas escolhas é tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Esse é o melhor e o maior poder que uma mulher pode ter. Concluindo então, empoderar-se, na verdade, é estar cheio de Deus, tendo sua vida consagrada a Ele, assumindo nossa posição de filho e exercendo a sua inteira vontade neste mundo, a vontade de Deus. Agindo assim, teremos do Senhor as garantias de uma vida eterna ao seu lado. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Deus nos deu um direito, o direito de escolha, o direito de estarmos ao lado dele como filhos, e como filhos temos a responsabilidade de agir como nosso pai. Sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Se somos filhos de Deus, devemos agir como Deus. Que a glória de Deus reflita em nós e o mundo veja que nós temos o caráter de Deus em nossas vidas. E 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Então o poder de Deus foi lançado sobre vocês. Não só as mulheres, mas todos aqui presentes, que já receberam Deus como Senhor e Salvador de sua vida, têm o empoderamento, têm o poder divino em suas vidas. Agora haja com esse poder, viva a sua vida em obediência à palavra de Deus, mostre ao mundo que você não precisa de uma vida libertina, de fazer o que quiser da sua vida para ser feliz, porque a maior felicidade de um filho de Deus é agradar o Pai, e que o nosso Pai se agrade da sua vida e de como você tem usado a sua vida para a glória dele. Amém? Louvado seja Deus.